E agora nós estamos em contato com ele, que é nosso amigo de trabalho, repórter da Rede Globo de televisão, geralmente está em várias coberturas de eventos de paradesporto, né, Paralimpíadas, Jogos Pan-Americanos, faz reportagens também com outras finalidades, mas que envolve pessoas com algum tipo de deficiência, cobre também futebol pela Rede Globo de televisão. Renato Luiz Peters, ou simplesmente Renato Peters. Renato, boa tarde, é um prazer falar com você aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, Filipão, tudo bem? Um prazer estar aqui nesse espaço tão especial, tão legal, que você traz tanta gente boa, tanta gente que tem boas histórias para contar. Tamo aí para ver, pra gente falar um pouquinho desses Jogos Paralímpicos aí. Renato, tem mais os Jogos Paralímpicos aí na coleção, né? Teve do Rio, de Londres e agora de Tóquio, né, Renato? Isso. 3, né? Rio, Isso. Londres e Tóquio. Exatamente. E como é que foi, Renato, essa questão de Tóquio, principalmente, né, que tem uma questão diferente, da questão do fuso horário, né, que é 12 horas de diferença, né? Quais as particularidades, como é que foi cobrir esses jogos especificamente? Bom, Felipão, como você disse, né, é tudo completamente diferente, a começar pelo tempo que você tem para algumas coisas é bom, né, você tá 12 horas à frente a gente estava no futuro lá, né, 12 horas à frente do Brasil, até para se adiantar a reportagens, por exemplo, questão do Jornal Nacional. A gente fechava o Jornal Nacional meia-noite lá, que aqui era meio-dia, 1h da tarde, então você já tinha que preparar esse material lá porque a noite já chegava, né? Tem essa questão do fuso, mas eu acho que principalmente, mais uma vez, foi um grande desafio a questão da pandemia, né? O Japão teve um crescimento do número de casos da doença. A gente teve que fazer uma quarentena lá, assim, nos primeiros 4 dias de Japão a gente estava dentro do quarto, tinha 15 minutos para sair, né, como se diz, para esticar as pernas, para você comprar alguma coisa, enfim. E a partir desse 4º dia a gente foi autorizado a ir para as arenas de competição. Então você tinha que ir para a arena de competição, fazer a sua reportagem e voltar para o hotel. A gente era monitorado por dois aplicativos, né, do governo japonês, um que era um de localização, o outro que eu tinha que todos os dias passar as informações, ou seja, de saúde, se eu estava com febre, se eu estava sentindo alguma coisa. Todo dia a gente tinha que preencher esse formulário. Além disso, a gente tinha também um exame que era diário, a saliva, você mesmo coletava a saliva, uns tubinhos que eles entregavam pra gente, você colocava um código de barra, você mesmo cadastrava aquilo e você entregava nas arenas, tinha um lugar específico para isso. Então, eu acho que a pandemia foi a questão maior, assim, que a gente viu. E aquilo, né, por exemplo, lá mesmo no Japão, estando no Japão, eu fiz 3 entrevistas via Skype, o contato era restrito com os atletas, você não podia, nem esse soquinho que a gente dá assim, a gente não podia dar, né? Às vezes você quer cumprimentar, o caso do Daniel Dias, o cara que estava se despedindo. Enfim, então acho que a pandemia, assim como mudou nosso jeito de trabalhar aqui no Brasil, lá também foi completamente diferente, com todos os cuidados que a gente tentou ter para evitar uma contaminação, né? Então acho que isso foi o mais diferente, assim. E a história da língua? Vocês levaram algum tradutor daqui para lá ou tinha algum voluntário? Então, essa questão, assim, muita gente fala inglês lá, mas muita gente não fala, né? Então a gente tinha, a Globo se preocupou primeiro que a gente não usasse transporte público, não usasse táxi, então a gente tinha um carro à nossa disposição com 2 produtores locais, vamos dizer assim, brasileiros que moram lá, que falam japonês, então quando apertava, quando ninguém falava nada, eles entravam em ação para resolver algumas coisas assim, mas mais por ter uma pessoa que conheça o local, entendeu? Para nos levar para esse deslocamento, enfim. Então a questão da língua não foi, porque assim, é muito difícil falar o japonês, praticamente impossível. E muitos não falam o inglês ou falam bem pouco, enfim. Então ficava uma conversa meio de maluco assim, mas esses brasileiros ajudaram a gente nessa questão. Que bom, né? Que realmente ia ser bem complicado, assim, pra, né, se entender. E nas arenas, né? Como é que foi a cobertura nas arenas? Você cobriu vários esportes diferentes, né? Qual era o critério? Era o que teria no dia? Ou que vocês achavam que teria mais, o povo ia assistir mais? Como que foi isso aí? Não, a gente existe todo um planejamento, assim como é feito na Olimpíada, existe todo um planejamento paralímpico para a Paralimpíada também, né? A gente tem
alguns esportes que o Sport TV estava transmitindo ao vivo, então a gente tentava girar. A gente tentava fazer esses esportes que estavam, por exemplo, ao vivo, natação estava ao vivo, atletismo sempre estava ao vivo, que é meio que acontece na Olimpíada, assim, você tem alguns esportes que puxam mais e a gente tentava pincelar indo atrás dos outros brasileiros, da Bosch, enfim, a gente tentou dar essa pluralidade, a gente tentou se desenrolar lá. E assim, você tem hoje, os Jogos Paralímpicos, eles cresceram muito, né? Você tem hoje a maioria dos esportes, das modalidades, eles têm a presença da transmissão, ou seja, então a gente contava muito com isso, com a transmissão. O Comitê Paralímpico Brasileiro também tinha uma equipe lá. É que assim, Felipe, foi tudo muito reduzido por causa da pandemia, né? O próprio Olímpico foi assim, Paralímpico também, o próprio Comitê Paralímpico diminuiu bem o número de jornalistas trabalhando lá. Eu acho sempre que tem que se levar em conta que você colocar o maior número de profissionais lá é um risco para a saúde, entendeu? Então eu acho que a gente trabalhou no limite, mas assim, a gente conseguiu mostrar os brasileiros para o Brasil, entendeu? Agora, com a questão da pandemia, isso foi muito restrito. O próprio governo japonês restringiu muito o número de credenciais, ou seja, isso tudo foi refeito, porque senão não teria como acontecer os jogos. Então a gente teve esse mesmo fenômeno, acho que tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, de ter um número bem reduzido, até por essa questão das credenciais, porque você tem a questão tanto de Comitê Olímpico Brasileiro como Comitê Paralímpico, quer dizer, Comitê Paralímpico Internacional como Comitê Olímpico Internacional, mas você também tem essa conversa com os governos locais. Então não adianta, por exemplo, o Comitê Paralímpico Internacional querer distribuir credenciais à torta e à direita, sabendo que o governo não ia permitir esse tanto de credenciais. Então, nas arenas a gente teve esse trabalho realmente de como foi feito em todos, né? E a gente fazia essa divisão para tentar democratizar, para que todo mundo aparecesse um pouquinho. Teve alguns esportes, né, que apareceram um pouquinho, assim, que até o povo teve uma dimensão melhor de como é que era, né? Que até então o pessoal sabia que tinha, mas não sabia bem como é que era, né? Que eu achei que foi legal que foi mostrado o vôlei sentado. Uhum. A gente tem muitos esportes que a maioria das pessoas não conhece, né? Você tem o vôlei sentado, o goalball é um jogo eletrizante que muita gente não conhece. A gente teve futebol de 5 com destaque transmitido ao vivo pela TV Globo, ou seja, TV aberta, pela primeira vez na história, a TV aberta colocou um jogo com pessoas com deficiência. Então, assim, eu acho que, claro, isso é uma coisa que vai se moldando com o tempo, isso é devagar. Agora, sempre nos Jogos Paralímpicos é isso, a gente consegue mostrar mais, o clima é esse, você consegue mostrar esportes que de repente não tem muito espaço, até porque, infelizmente, a gente é o país do futebol, né? O futebol toma muito da cobertura, e eu estou falando que toma muito da cobertura, inclusive olímpica, inclusive de outros esportes, né? Então, eu acho que o tempo de Paralimpíada é muito importante, porque você consegue conhecer esportes que geralmente estão longe das pessoas no dia a dia. Exatamente. Agora entrou para badminton também, né? Foi uma modalidade nova. Inclusive teve o brasileiro que acabou conseguindo também, né? O Vitor Tavares ficou em 4º lugar. O taekwondo, o Nathan, né? Acabou conseguindo medalhou também para taekwondo, que entrou esse ano. Infelizmente o Brasil não conseguiu classificação, né? Para o basquete em cadeira de rodas e o rugby. Esse foi, eu pelo menos eu sinto muito, assim, de não ter, porque são dois esportes. O basquete cadeira de rodas, plasticamente, é muito bonito, assim, a dança das cadeiras na marcação, é um esporte dinâmico, é um esporte que tem uma disputa, sabe, de cadeira, de estratégia, de você fechar o seu adversário. O rugby, então, é coisa de maluco, né, que os caras partem para cima, caem, levantam e vão embora. Infelizmente, eu acho que a gente perdeu em não ter esses dois esportes, né? Mas vamos torcer. O meme é eterno, né? Paris é logo ali, vamos ver se a gente consegue levar essas duas modalidades, que realmente são muito legais, assim, e eu acho que para transmissão de televisão elas são muito interessantes. Hoje em dia, para você, por já ser sua terceira Paralimpíada, né, que foi essa de Tóquio, de uma certa forma, ficou mais fácil você acompanhar os esportes, a cobrir, já tem uma certa tranquilidade em relação a antes? Assim, a experiência é tudo, né? Assim, a gente
vai galgando, vai conhecendo os atletas, vai conhecendo as modalidades, você vai sabendo quem são os caras que podem chegar a disputar uma medalha e tal. Mas eu acho que o principal que eu vi de Londres para cá, Londres, primeira vez que eu cobri uma Paralimpíada até hoje, é como a evolução do esporte, assim, do esporte a gente já vê uma evolução, mas assim, da cobertura, do que acontece em volta, que são coisas que às vezes o público não acompanha, porque, por exemplo, o número de jornalistas, a gente tinha, por exemplo, na piscina lá em Tóquio, o Channel 4, que é um canal da Inglaterra, que tinha um estúdio ao lado da piscina, com entrevistados e tal. Isso é uma coisa muito legal de você ver. Aí você vê outras emissoras grandes como a BBC, você vê a TV canadense, que agora me fugiu o nome, mas é uma grande do Canadá que estava lá. Inclusive ela tem um dos comentaristas, repórteres, que é um ex-nadador, que nadou inclusive com o André Brasil. Então, assim, você inserindo também essas pessoas, que eu acho que é um caminho natural de você, assim como você tem no Olímpico os especialistas, que a gente que estava ali, que nadou, né? Eu sou jornalista, eu vou contar histórias, eu vou mostrar o que aconteceu, mas eu não vivi, eu não nadei, eu corri, enfim, eu não lancei nada. Então, eu acho que isso é um caminho natural para a gente ter no Brasil em breve, ter comentaristas em loco, enfim, ter gente ali para trazer toda essa coisa quente, por exemplo, da piscina, das quadras, dos campos, enfim, de tudo isso. Aliás, no Brasil nós tivemos, né, dois que comentaram muito bem, o Clodoaldo e a Verônica, né? Exatamente. Um na natação e outro no atletismo, e a Carla D'Amato orientando no goalball. Exatamente. Porque são pessoas que viveram aquilo ali. Então você, principalmente o jornalismo esportivo, existe uma briga muito grande, né, de quem é atleta, quem não é jornalista, mas eu acho que os papéis são bem definidos, entendeu? Você tem um jornalista para contar as histórias, para mostrar, e você tem um ex-atleta, um ex-nadador, enfim, um ex-jogador de fut-5 para comentar o que ele viveu e o que, ou seja, o mais próximo possível que ele pode chegar daquilo. Acho que o papel dos dois é muito importante. Eles, um complementa o outro, ou seja, você vai ter sempre o repórter que vai contar boas histórias, que vai pensar ali uma história de dentro daquele esporte. Por exemplo, nós tivemos uma que foi muito legal, uma repercussão muito grande, que foi da Jéssica Messali. Ela não ganhou medalha, ela ficou em quarto lugar, mas assim, ela sofreu um acidente sério na sauna, teve que amputar 7 dedos dos pés, e isso há menos de 2 meses dos Jogos. E ela bateu o pé, né, literalmente, vamos dizer assim, eu vou para as Paralimpíadas, mesmo com tudo contra, tudo jogando contra, os médicos falando assim, olha, não dá, ela foi e ela chegou em quarto lugar, ou seja, ela teve um acidente muito sério, teve que fazer várias cirurgias, ela fez, se não me engano, 10 cirurgias em 27 dias, 26 dias. Então, assim, uma coisa assim, surreal para um ser humano, o que ela passou para estar lá, esteve e chegou em quarto lugar, ou seja, ela esteve muito próximo de uma medalha, né? E até eu falo na reportagem do Jornal Nacional que, às vezes, uma medalha não consegue jamais dimensionar o que é a conquista de um atleta. Foi o que eu disse para ela. Eu falei assim, olha, você, para mim, ganhou uma medalha de ouro, porque não era para você estar aqui nos Jogos, né? E ela participou, ela foi com muita garra e conquistou esse quarto lugar. A medalha é uma consequência, né? Mas, assim, realmente valeu muito a participação dela como um incentivo, né? Com muita garra. O Tenório também, lutando com 50 anos, né? Também foi E o Tenório, além da idade, ele teve uma questão de Covid. Ele passou, que é essa doença terrível que ela ataca. A gente vê, por exemplo, o Bruno Schmidt do vôlei, né? Na Olimpíada, ele se sentiu, ele teve também, o mesmo foi internado e tal. Então você vê que o rendimento não é o mesmo. Ele sofreu muito para voltar a ter o alto rendimento. E o mesmo caso do Tenório. Ele teve a doença um pouquinho antes dos Jogos, se recuperou, mas enfim, para um atleta é muito complicado você passar por um quadro desse que mexe com o pulmão, ou seja, que mexe com essa parte que ele precisa muito para jogar, para lutar, enfim, para desempenhar o esporte em alto rendimento. E quase medalhou, inclusive. Quase. E as arenas, assim, como é que era a distância de uma arena para outra, a questão da acessibilidade mesmo para as pessoas com deficiência que estavam lá, como que era isso? A questão da acessibilidade, então, nós não tivemos público, né? Então, assim,
eram arenas gigantescas, bem montadas, os japoneses pensaram nos 2 jogos, mas infelizmente a gente não teve público. Mas assim, os jornalistas que estavam lá, cadeirantes, ou com algum tipo de deficiência, eles não tiveram problema algum em trabalhar. Isso a gente viu que tinha elevador, tinha acesso para todo mundo, tinha rampa, mas assim, o teste do público nós não tivemos, né? Nem no Olímpico, nem na Olimpíada, nem na Paralimpíada. Então, é uma questão assim, eu acredito que o Japão, que é muito organizado, ele estaria preparado para um grande público, até para as pessoas com deficiência. Então, pelo que eu vi dos jornalistas, ninguém reclamou dessa parte de acessibilidade. Pois é. Quando vocês chegaram, vocês fizeram a aclimatação em Hamamatsu também, ou vocês foram para outra cidade? Não, nós fomos direto para Tóquio, nós não fizemos essa parte, a gente chegou, na verdade, alguns dias antes da abertura, já como se fosse tudo planejado para esses 4 dias de quarentena, e depois já começamos a trabalhar. Então, essa parte nós não acompanhamos. Mas é até mais difícil, né? Chegar, ficar os 4 dias e depois já, né, ligar a câmera e vamos. Assim, até que não, Felipe, porque isso, na verdade, não deixa de ser uma aclimatação, né? Porque a questão principal nossa, que não jogamos, é só a questão do fuso horário, né? Porque você inverte. Então, se aqui é de manhã, lá é de noite. Então, nesses 4 dias, a gente aproveitou e teve esse tempo. Eu já fiz várias coberturas que a gente chega 2, 3 dias antes, entendeu? E já chega trabalhando. Então, você vai se ambientando do jeito que está aos trancos e barrancos. Então, com essa questão de você ficar 4 dias, você automaticamente já entra no fuso, né? Porque é só você se regular. Olha, agora, a partir de... Porque você começa a entrar no horário do país. Então, agora eu vou dormir, né? Vou tentar dormir. No começo é meio difícil, porque você acorda às vezes 3, 4 da manhã e não consegue mais voltar a dormir. Mas esses 4 dias foram importantes para isso, para a gente conseguir entrar no fuso e poder sair zerado no primeiro dia de trabalho. Realmente, né, bem interessante isso. Uma coisa legal que foi feito é a questão da descrição, né? Isso foi uma orientação, tanto dos repórteres como de quem estava aqui no Brasil, do CPB para vocês? Não, foi uma coisa mesmo da própria TV. Eu acho assim, a gente está evoluindo, né? A cada dia a gente vai evoluindo um trechinho. E a gente vai pensando em várias pessoas que vão consumir aquele produto, né? Então, acho que isso já faz parte da evolução. Às vezes, tem muita gente que reclama que é um caminho que começa muito, que ainda é lento, a gente tem muitas coisas para mudar, mas eu acho que, por um outro lado, a gente precisa ver a importância de você ter a mídia. E eu sempre conto a história do Daniel Dias, porque, assim, em 2004, que não faz muito tempo, ele assistindo aos Jogos Paralímpicos pelo Sport TV, ele não conhecia o esporte adaptado. Então ele faz 8 aulas de natação e ele se torna tudo isso que ele se tornou, um cara que tem 27 medalhas paralímpicas, 14 delas de ouro. Então eu acho assim, é lógico que ela poderia ser mais rápido essa evolução, mas eu acho que se você contar de 2004 para cá, todos os torneios sendo disputados, todos os eventos grandes sendo mostrados, eu acho que o esporte paralímpico hoje, diriam os flamenguistas, está em outro patamar, né? E ao longo desse tipo de cobertura, a gente tem essa evolução dos vídeos descritivos, dos repórteres fazendo essa apresentação descritiva, a gente tem isso, eu fiz na abertura dos jogos, enfim, eu acho que é gradual, mas a gente já avançou muito nesses últimos anos. Com certeza, agora em outubro, inclusive, nós teremos a Copa América, né, também de goalball, que será aqui em São Paulo, inclusive. Exatamente, a gente vai ter também o Mundial de Bocha, né, que vai ser no Rio de Janeiro, ou seja, outro grande evento aí. Então eu acho que a gente vai evoluindo, a gente vai galgando esses espaços assim. Aliás, tivemos a Evelyn, né, que foi uma das que entraram, né, fez parte da abertura, né, pela Bocha. Uhum. Isso, exatamente, a Evelyn, o Marcel Santos, enfim, gente que já tem experiência em Jogos Paralímpicos e são as caras, né, são as caras do esporte aí. Ou seja, eu acho que é uma galera que há muito tempo está aí na briga, né? Porque o atleta paralímpico tem isso, são vários ciclos, ele vai se formando ao longo desses ciclos e cada vez, cada competição dessa ele vai evoluindo. E é um atleta assim que todo dia ele está treinando, né? Toda hora, a vida dele é o alto rendimento, né? Praticamente. Exatamente, eu acho que nesse ponto também a gente evoluiu muito, assim, né? As pessoas têm uma outra
um outro pensamento hoje. E a cada competição grande que a gente mostra, isso fica mais evidente, que é um altíssimo rendimento, não tem o clubinho da superação ali, não tem os amigos sabe, a ação entre amigos. Você tem alto rendimento, tem gente que vive disso. O esporte, ele rende hoje patrocínio, ele vende transmissão, ou seja, deixou de ser há muito tempo quer dizer, eu acho que na cabeça das pessoas deixou de ter aquele pensamento tipo assim, olha que legal, eles têm uma Paralimpíadazinha e tal. Acho que não, acho que agora muita gente está vendo que é altíssimo rendimento, e a gente pode comprovar isso com os resultados que o Brasil tem uma potência paralímpica e termina esses jogos em 7º lugar, dentro do top 10 do mundo. Realmente, né, e conseguiu muito bem, terminou bem, né, honrou muito o nome do país. Agora, um país que ele se destaca muito também é a China, né? A China realmente é ao concurso, né, até o momento. Exatamente, a China é um crescimento gigante. E a China, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, é essa questão de Estado que eles... o esporte é uma bandeira de mostrar força, entendeu? Tanto que na briga na Olimpíada foi China e Estados Unidos, né? A questão da contagem de medalha, que os Estados Unidos adotou uma própria e a China tinha uma outra, enfim. E nos Jogos Paralímpicos é a mesma coisa. A China muito forte, realmente, muitos atletas. E, por exemplo, da questão da natação, a gente teve a reclassificação, né? Alguns atletas mudaram de classe, inclusive é uma discussão para um outro programa, e a gente teve pódios, eu vi 2, 3 pódios com 3 chineses na natação, sabe? Então, assim, domínio avassalador, mas diante de muita reclamação de vários atletas por causa dessa reclassificação, mas como eu te disse, isso aí é um programa para a gente gastar 2, 3 programas para tentar entender essa questão, que ainda eu acho ainda mais nebulosa do esporte, assim, que é a questão da reclassificação. Essa questão da reclassificação é complicada, porque às vezes um tem menos mobilidade, junta com o outro, né, ficou meio assim... Só para o ouvinte não ficar, um breve relato aqui, bem curto e rústico, porque os atletas, eles são separados em classes, cada classe é uma deficiência. Algumas são mais brandas, outras mais severas, essas deficiências. Então, houve uma reclassificação, mudaram critérios, tanto que a gente teve, por exemplo, o Daniel Dias perdeu muitos recordes, simplesmente desapareceram. O André Brasil, que é outro nadador, ele não foi mais elegível para o esporte, uma coisa assim, na minha opinião, absurda, por causa dessa modificação. Então, o que aconteceu, a grosso modo? O Daniel Dias, por exemplo, passou a nadar com atletas que têm um grau de deficiência menor que a dele. Então, isso descompensou um pouquinho. O Comitê Paralímpico Internacional disse que isso foi para deixar o esporte mais justo, porque você realmente tem que ter pessoas que têm ali mais ou menos, não o mesmo grau de deficiência, mas assim, que ele esteja mais ou menos equiparado para que ninguém tenha vantagem, né? Aí tem a questão do braço que não mexe, a questão da perna que ele arrasta, enfim. Por isso que é muito complicado, mas enfim, é isso. Eles mudaram a regra no meio do ciclo e aí complicou, pegou muita gente de surpresa, enfim. Mas isso como eu te disse, a gente vai gastar uns 3, 4 programas para entender essa mecânica que é bem complicada. Realmente, até vi uma declaração do Daniel que ele estava falando, ele estava até meio chateado, falando que um dos motivos que ele estava parando era esse, né? Que é essa questão da reclassificação, que ele não estava um pouco triste por causa disso. Para você, pensando nesse ciclo curto que tu vai ter agora, né, de uma Paralimpíada para outra, como que você projeta a imprensa em relação aos próximos Jogos Paralímpicos em Paris? Olha, Felipe, eu sempre torço por um crescimento de todos os órgãos, que a gente tenha cada vez mais imprensa lá. A gente tem, eu acho que não deu para ver qual foi a evolução, porque assim, a gente teve uma Paralimpíada do Brasil avassaladora, entendeu? Assim, o brasileiro viu o esporte paralímpico de perto. Eu estava no estádio de natação e foi uma coisa impressionante. Quando o Daniel Dias entrava, falei isso para ele, parecia um gol, cara. Parecia um gol, a torcida enlouquecia. Aquilo foi um momento muito especial para o esporte. Mas aí, a gente tem que pegar essa questão de Tóquio.
a gente não consegue dimensionar como seria Tóquio porque a pandemia mexeu com tudo. Então, acho que muitas empresas que poderiam ter enviado repórteres, eles simplesmente cancelaram. Às vezes por medo, às vezes por falta de opção. Então, assim, é muito difícil a gente dimensionar se Tóquio seria melhor ou não, porque, assim, estou falando da mídia brasileira. Porque o Rio de Janeiro foi um estouro, foi uma coisa maravilhosa e tal. E a gente não vai conseguir saber se isso repercutiu em Tóquio por causa disso, por causa das restrições, muitas restrições de credenciamento. Ficou caro para Tóquio pela questão da pandemia, né? E inclusive aquela questão de, assim, eu acho que muitas empresas não pensaram em mandar cobertura, porque até pouco tempo atrás a gente não sabia se teríamos os jogos, né? Houve uma incerteza. Então você não faz um investimento de tipo, poxa, eu vou mandar uma equipe, eu vou mandar 2 equipes, eu vou mandar uma cobertura, eu vou mandar um repórter, e se não tiver os jogos, entendeu? Então você tem que pensar por esse lado. Então eu acho que a gente tem que primeiro entender como vai terminar essa pandemia que não acabou, para ver essa questão de Paris. Eu espero que a gente tenha sempre mais gente cobrindo, mais gente falando, mas é difícil essa pergunta sua responder por causa disso, porque a gente ainda está nessa pandemia, e o ciclo é muito curto. Então, assim, a gente não sabe a questão ainda dessas variantes, se isso pode afetar os jogos lá. Por exemplo, a gente tem vários, essa questão da pandemia, a gente tem vários mundiais agora que estão sendo cancelados, porque você já começou o ciclo, né? Já começou, os caras agora devem estar descansando essa semana, depois já começam a treinar. Mas, assim, a gente ainda não sabe qual país vai receber um mundial, por exemplo, ou aqui no nosso caso um sul-americano, como é que vai ser feito, porque a pandemia não acabou. Então, assim, são muitas questões, eu acho que a gente vai ter até Paris. E assim também, no Rio de Janeiro teve até outros sites também que nem cobriam as Paralimpíadas, que foram, né, se voltar para isso, para meio que ver como é que era, né, foi uma coisa assim bem interessante. Assim, é lógico que você está no seu país, é óbvio que você vai ter mais gente ali, porque o evento é na sua casa, no seu quintal, mas eu acho assim, que esses veículos viram, eu acho que foi o mais legal, assim, eles viram o envolvimento do público maciço, assim, eles viram torcida, eles viram o brasileiro torcendo, sabe? Eles viram arenas cheias, lotadas, assim, não tinha lugar na arena, você olhava, a arena não cabia mais ninguém. Então isso eu acho legal, porque infelizmente, acho que muitas pessoas ainda acham que é tipo assim, um clubinho ali, joguinhos da amizade, enfim. E só você vendo para você ter ideia do que é, entendeu? Não adianta eu te contar, ver, entendeu? Porque você vai ver todos os bastidores, tudo que envolve a questão de credenciamento, que é a mesma da Olimpíada, ou seja, todos os cuidados que você tem numa Olimpíada, todo o planejamento, tudo que é de uma Olimpíada, você tem numa Paralimpíada, mas isso só vendo, só estando lá, o jornalista mesmo, para vivenciar aquilo. É só realmente presenciando, né? Outra coisa, uma coisa é você acompanhando, outra coisa é você estar lá para fazer a cobertura. Uhum. E além de você já pensou em algum momento da sua vida em promover cursos sobre esse tipo de cobertura paralímpica, ou mesmo os outros esportes que você faz, esporte espetacular, Globo Esporte, para novos jornalistas que queiram ir para essa área? É uma boa ideia que você está me dando agora. Sim, não, eu faço mais palestras, já fiz várias palestras em universidades, falando com futuros profissionais. E a gente teve uma palestra muito boa para todo o Grupo Globo antes dos Jogos, que a Bruna Campos, que é a nossa produtora, ela mediou junto com o Clodoaldo Silva e com a Edênia Garcia, da natação, sobre isso, sobre como que o repórter deve se portar, as questões do capacitismo, né, que estão em voga aí nesse momento, de você não... E que às vezes, assim, essa questão de várias palavras capacitistas, porque às vezes a gente está envolvido, está inserido nesse mundo, e às vezes muita gente não tem ideia do que está causando isso, que está falando de uma maneira errada, entendeu? Mas eu acho isso interessante, assim, eu fiz muito em palestras em faculdades e para estudantes, mas para profissionais realmente eu ainda não sentei, não pensei, mas pode ser uma aí, deu uma boa ideia. Pois até porque é uma das poucas pessoas aí, dos poucos profissionais que, né, está aí em 3 Paralimpíadas, Deus quiser veremos a 4ª, né? Vamos torcer. Mas você sabe, Felipe, isso é uma questão muito interessante, as pessoas falam na TV, você é um especialista, assim,
considero especialista? Eu considero um cara que eu ouço as pessoas, entendeu? Eu fui já a muitas palestras, eu me envolvi, eu estudei o assunto, entendeu? E uma coisa que me favoreceu bem foi dos tempos do Sem Barreiras, né, o programa do Sport TV, que eu apresentava com a Carla, que é jogadora de tênis de mesa, cadeirante, e assim, foi muito interessante, porque ela era uma foca, né, recém-formada em jornalismo, e o cara já com experiência, já tinha anos, e eu pegava meus textos, né, e passava para ela, coisa assim que na redação não é muito usual, né? Você pegar o estagiário e falar, dá uma olhada, porque é o olhar dela, entendeu? Sabe que a gente pode falar isso aqui é legal, isso aqui e tal. Então, assim, foi uma experiência para mim riquíssima, assim, de você passar os textos com ela. Isso aqui eu estou falando errado, isso é legal, sabe? Como é que a gente se refere a essa pessoa e tal? Então, foi um aprendizado muito grande que eu tive com uma pessoa que não tinha muita experiência de televisão, mas ao mesmo tempo ela me ensinou muito, né? Por ser uma pessoa com deficiência, ela me ensinou muito, e isso, beijo Carlinha, se estiver ouvindo a gente, Carlinha Maia, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito em ouvir, entendeu? Em ouvir as pessoas, em observar as reclamações, o que são as agruras da pessoa com deficiência, e tentar mostrar. Eu acho que o principal que eu fiz há muito tempo é assim, o que me impressionava era, por exemplo, como que o Jefinho jogava bola sem enxergar, sabe? Como é que esse cara tem um controle de bola e ele consegue acertar o gol? Como é que uma coisa que na Paralimpíada de Londres que me chamou muita atenção, salto em distância para a pessoa deficiente visual, aquilo é dificílimo, porque você tem que correr em linha reta e saltar no momento certo, você queima a tábua, sabe, você pode queimar a tábua, então aquilo, isso me chamou mais atenção, como é que o cara faz isso, sabe, o cara é muito bom no que ele faz. Então é isso que eu tentei levar a partir dali. É lógico que você, às vezes, dependendo do caso, você precisa falar do que aconteceu, mas isso é uma questão de informação. Não é que eu vou pegar, por exemplo, igual o caso da Jéssica. A Jéssica, ela sofreu um acidente de carro, perdeu os movimentos das pernas. Isso tem que entrar como uma informação. Tipo, porque ela nasceu assim ou ela teve um acidente? Ponto. É isso. Mas isso é um ponto, é uma frase. Ela perdeu o movimento das pernas num acidente de carro e seguiu uma vida. Ela é triatleta, que é dificílimo, que é muito difícil nadar, pedalar, sabe, e depois uma cadeira de roda, ainda correr com a cadeira de roda. Então, assim, é um esporte muito desgastante. Eu falava na primeira reportagem, é coisa de maluco, pra mim é coisa de maluco. Então é isso que eu tento levar até hoje, entendeu? É mostrar o que esse cara faz. E a deficiência, às vezes, ela tem que entrar porque é uma informação, entendeu? Porque o público quer saber. E, assim, às vezes a gente tem muitos atletas que visualmente você não enxerga uma deficiência neles. Então, eu acho que é só uma questão de não confundir o público. Tipo, mas o que aquele cara tem? Qual é a deficiência dele? Entendeu? Então, eu explico, ele tem isso. E vamos partir porque o cara consegue fazer, que é uma coisa gigantesca, assim. Mas, assim, eu tô sempre aprendendo. Estou sempre, a cada ciclo, a cada competição, a cada matéria que eu faço, eu aprendo, eu cometo erros, como todo mundo comete, mas assim, eu acho que o principal que a gente leva, pelo menos nas reportagens, é mostrar, olha o que esse cara consegue fazer. É o caso do Nonato, que passou por 4 argentinos e fez um gol de canhota no ângulo. Então, assim, eu acho que essa é a valorização do atleta com deficiência. Aliás, é bem interessante aquela saída do Nonato, você perguntou pra ele, você teve noção do seu gol, o que você fez? Falou, eu peguei a bola, mas isso, Felipe, é uma coisa assim, porque você tem que se colocar no lado do telespectador. E, assim, quando você está ali na beira do campo, você tem que pensar o seguinte, o que o cara lá em casa, que está vendo aquele jogo, ele quer ouvir? A coisa que veio na minha cabeça é o seguinte, você, assim, porque igual eu estava fazendo uma reportagem com o Ricardinho um dia antes, e ele me chamou, e o Ricardinho, assim, você começa a ter intimidade com os caras e fazer umas perguntas assim. Ele falou, olha, eu falei, fala do jogo, o que você achou? Foi a semifinal contra Marrocos, um jogo muito difícil, o gol do Brasil saiu num gol contra, foi um jogo muito amarrado. E eu falei, Ricardinho, eu quero que você fale do jogo, porque assim, ao longo do jogo ele vai recebendo várias informações, ele vai pro vestiário, o técnico fala pra ele, sabe? Tipo, olha, nós somos assim, nós somos assados e tal. E aí eu perguntei pra ele, sabe, do jogo, ele falou assim, depois eu vou ver com mais calma, mas eu acho que a gente cometeu alguns erros e tal, não sei o que. Eu falei, peraí, como assim você vai ver? Mas depois você vai ver. Ele me explicou, é lógico que não vai ver, mas assim, são pessoas que vão passar pra ele o que aconteceu, vão dar um panorama, vão descrever
o que o Brasil fez de certo e o que ele fez de errado. Então essa não é uma pergunta ofensiva, sabe? É uma pergunta que o telespectador quer ver. E naquele momento, o gol foi muito bonito. O gol foi muito... E ele saiu no momento, assim, o Brasil estava pressionado, porque os pênaltis para os argentinos, é lógico, o Brasil é superior. E assim, isso tanto no futebol convencional como, enfim, qualquer tipo de futebol. Quando você tem um adversário que é melhor do que você tem a possibilidade de bater pênalti, é lógico que bater pênalti é vantagem para quem não é melhor. E o Brasil é melhor. Só que aquilo foi passando, o tempo passando. E ele faz um gol daquele. A primeira pergunta que me veio foi assim: você tem noção do que você fez? Como que você tem essa noção? E aí ele explica que mais ou menos ele entende, ele vê, porque ele deve trombar, ele faz aquilo direto. Mas depois ele me disse, depois lá no vestiário, quem vai me contar direitinho como foi. Então isso eu acho maravilhoso do jogo, entendeu? De você colocar isso pro telespectador, que eu acho que é a pergunta que todo mundo se fez. Cara, será que ele tem noção da coisa maravilhosa que ele fez, além de fazer um gol nos argentinos e dar a medalha de prata para eles? Pois é, eterna rivalidade. Aliás, em 2004 foi a primeira medalha, né, quando entrou o ciclo paralímpico, o futebol entrou pro ciclo paralímpico. A primeira medalha do Brasil foi em cima da Argentina, inclusive. Exatamente. Então, boas lembranças da Argentina dá para nós. E o Fábio Vasconcelos, né, que hoje é o técnico da seleção brasileira de futebol de 5, jogava naquela época. Era o nosso goleiro. E hoje o Ricardo Damião é o mais, vamos dizer, o veterano da turma. Exatamente. E é um time que joga junto há muito tempo e assim, o legal é que o Fut5 ele faz parte do programa das Paralimpíadas Escolares. Então a gente tá formando gente nova aí, tá vindo gente nova, assim, entendeu? Que isso é importante também, de você ter uma Paralimpíada escolar, ou seja, durante anos a pessoa com deficiência não fazia nada da educação física, né? Ele era, tipo, olha, tem o relato da Jane, a Jane Carla, que é do tiro com arco, que eu entrevistei também para uma matéria do Fantástico. Ela disse que na época dela de escola, eu acho que ela é meio contemporânea minha, ela deve ter mais de 40, ela disse que na hora da educação física ela ia para a sala de aula fazer trabalho manual, porque não tinha o que fazer. Era uma pessoa que não tinha o movimento das pernas e tal, vai fazer o quê? Hoje é diferente, hoje as pessoas jogam voleibol sentado, hoje as pessoas cegas jogam goalball, enfim. Eu acho que o esporte ele muda a vida das pessoas, e aí a gente não está falando só de medalhas, não, a gente está falando de mudar a vida completamente, dar um outro horizonte para essas pessoas. Eu passei por isso também, com os meus 36 anos, quando eu estudava na escola regular. O professor simplesmente olhava para você com uma cara de paisagem e falava, não sei o que eu vou fazer. Mas assim, eu acho, Felipe, até que a gente não tem como culpar, porque assim, isso nunca foi uma coisa debatida, isso nunca foi colocado, é difícil às vezes a estrutura da escola, se a escola tem uma estrutura para oferecer, entendeu? Mas eu acho que hoje o esporte ele leva essas pessoas para um outro nível, assim, sabe? Hoje você já tem pessoas, antigamente as pessoas com deficiência se escondiam, você tinha uma pessoa que não tinha uma perna, ela jamais ia usar uma bermuda. A pessoa que não tinha um braço, aquele escondido. Hoje você vê as pessoas mostrando, assim, que é uma coisa natural, mas assim, os olhos hoje mudam muito, eu acho, sabe? Hoje a gente própria família não falava muito. Exatamente. Então hoje quando você tem pessoas com deficiência representando o Brasil, brigando por medalha, eu acho que isso é uma evolução, isso assim, não tem medalha que dimensione essa coisa do esporte, das pessoas poderem sair sem ficar se escondendo, como aconteceu por vários anos. Bom, em nome da Rádio Teletema, do programa Espaço da Inclusão, das demais rádios retransmissoras, gostaria de agradecer nosso amigo jornalista Renato Luiz Peters, que esteve aí na cobertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Renato, muito obrigado aí pela sua atenção com o nosso programa. Suas considerações finais aí, por gentileza, seu site, enfim, redes sociais. Ô, Filipão, um grande prazer falar com você sempre, meu colega de trabalho, né? E, enfim, você sempre entrevistas pontuais, perguntas legais, assim, parece que o tempo, olha, estamos 1 hora aqui falando, parece que tem 10 minutos que o tempo passa muito rápido, realmente. Cara, só agradecer e falar que estamos aí. Eu acho que o esporte paralímpico, ele cresce, a gente está aí para mostrar para todo mundo. O trabalho que você faz também é genial, ou seja, de ter esse espaço da inclusão que é importantíssimo.
E eu tô sempre ligado aqui, irmão. Tamo junto e misturado. Ok. Repórter Renato Luiz Peters conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.